irmãos e irmãs do Senhor Jesus, graça e paz da parte do nosso Deus a todos os nossos irmãos. Nesta noite, neste domingo especial, nós estamos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, aqui para trazer um culto aos nossos irmãos em suas casas, nesse momento do nosso afastamento social. Eu gostaria de ler na palavra de Deus, que está no Salmo 145, versos de 1 a 3, que dizem assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nós lembramos que este culto é um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, a qual nos amou de tal maneira e que nos possibilita estarmos juntos, mesmo distantes, mas todos juntos nas suas casas, participando deste culto de adoração ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração, os irmãos, por favor, participem, fechando seus olhos, abaixando suas cabeças. Nosso Deus, nós te exaltamos, Senhor, na noite deste dia, nesse dia do Senhor especial, em que nós estamos mais uma vez juntos, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, para podermos prestar este culto aceitável ao Senhor. Abençoa, Senhor, todos esses momentos do culto, os louvores, a pregação da palavra, as leituras, as orações, que nós possamos, ó Deus, prestar-te um culto aceitável, que este mesmo, Senhor, suba como aroma suave diante de Ti. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, que estão nas suas casas. Abençoa cada um de nós, abençoa os irmãos que estão aqui conosco, Senhor, possibilitando a gravação deste culto. Nós te honramos, nós te exaltamos e glorificamos no nome de Jesus, hoje e para todo sempre, em nome dele, amém. Irmãos, nós vamos ter uma participação especial nesta noite. O nosso irmão Moisés não pôde estar conosco para gravar os louvores, e nós vamos ter uma participação especial. Espero que os irmãos sejam abençoados grandemente com essas participações. Olá, irmãos e amigos, nós somos o Quarteto Gileade, estamos aqui com muita alegria e queremos cumprimentar a Igreja Presbiteriana de Nova Aliança, Pastor Paulo Roberto. Vamos adorar a Deus juntamente com o irmão Werlis. Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se evitar que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço
Penso sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o entrar pelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai, sossegai, sossegai. Meus queridos, nós vamos nesse momento meditar na palavra do nosso Deus. Eu convido você que talvez esteja com a sua Bíblia aberta a abrir em Tiago, capítulo 1, versos de 21 a 25. Repetindo, é Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, de 21 a 25, que nos diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, há alguns anos atrás eu participei de um congresso e um pastor, na ocasião, usou uma expressão que eu concordo com ele em gênero, número e grau. Ele disse, certa feita, nesse congresso, que nós estamos vivendo uma geração de ouvintes profissionais, de pessoas que gostam de ouvir a pregação, ouvir os ensinos, ouvir uma aula de escola dominical, ouvir e ouvir. Mas, infelizmente, pouco se pratica aquilo que se ouve. Eu concordo com ele. E, em se tratando da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja que leva muito a sério
a preparação dos seus pastores, e além da preparação de pastores, com os cursos de teologia dos seus vários seminários, pelo Brasil afora, nós temos aí cursos de mestrado, de pós-graduação, de doutorado, ou seja, os pastores da igreja presbiteriana são muito bem preparados. E certa feita também, pregando numa igreja a qual eu estava, um pastor disse também o seguinte, que eu também concordo com ele. Ele dizia o seguinte: nós recebemos uma gama enorme de conhecimentos, no que nós estamos precisando é de prática. E o assunto desse texto que nós acabamos de ler é sobre a questão daquilo que se pratica ou não, da vida prática com a vida teórica, porque nós ouvimos, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e o que nós fazemos quando nós recebemos esta palavra da parte de Deus, porque esta aqui não é a palavra do pastor Paulo, é a palavra do Senhor. E infelizmente essa geração ela tem vivido tempos apenas de gostar de ouvir, mas estamos observando realmente a pouca praticidade da vida cristã. É bom a gente também colocar aqui que os capítulos, ou melhor, os versículos anteriores que Tiago coloca, ele está falando sobre o trato, ou pedir a sabedoria, ou também falando sobre as provações da vida. Então ele fala de vários assuntos e depois ele vai dizer o seguinte: como é que você pratica isso? Depois de ouvir tudo isso que ele fala nos versos anteriores, como é que vai ser a prática dessas pessoas? Ele estava escrevendo, está dizendo lá no primeiro versículo, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Dispersão, ou seja, esses crentes estavam dispersos por causa da perseguição, essa gente foi dispersa. E esse aqui, Tiago, irmão, digamos assim, do filho de Maria e de José, irmão de Jesus, e ele, que era um líder de Israel, ele escreve essa epístola, e com certeza ele está querendo saber da praticidade da vida. Estamos vivendo uma vida teórica, de gostar de ouvir, de ouvintes profissionais, ou ouvimos aquilo e lutamos para colocarmos em prática. Nós vamos fazer trazer, melhor dizendo, para os irmãos, alguns ensinamentos que estão nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, olha lá o verso 21, está dizendo o seguinte: portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu quero usar essa expressão, a palavra em vós implantada, para dizer o quê? Sobre a pregação da palavra, ou seja, a semente de Deus que cai em todos os corações. Jesus fala sobre isso na parábola do semeador. Isso mais para frente, quem sabe a gente vai fazer um estudo quando nós voltarmos, porque demanda um certo tempo para falar sobre a parábola do semeador. Ele diz que o pregador saiu a semear essas sementes, e o Senhor Jesus fala sobre as multidões que estavam ouvindo, multidões que muitas vezes se serviam de Jesus, que eram simpatizantes de Jesus, mas muitas delas não eram ouvintes praticantes dessa verdade. Gostavam de ouvir, como também nós gostamos. Imagine, tente agora se imaginar em uma das preleções de Jesus, o Salmo ou o Sermão do Monte, ou tantas outras vezes que ele estava ensinando, diz que ele juntava muita gente ao seu redor. E aí, o que essa palavra que chega ao coração nós fazemos com ela? Muita gente estava atrás de Jesus por causa das bênçãos. Estamos vivendo uma época em que as pessoas se preocupam apenas com as bênçãos, querem as bênçãos, mas geralmente não querem o Deus das bênçãos, porque o Deus das bênçãos vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós que nós tomemos posição diante da vida cristã. E aí, a parábola do semeador diz que existem 4 tipos de ouvintes, 4 tipos de pessoas ou 4 tipos de corações onde essa semente é implantada. Tem gente de coração endurecido, tem os superficiais,
tem os ocupados e os receptivos. Então a palavra de Deus, ela é uma semente que é semeada, como agora eu estou semeando a palavra de Deus. Muitas pessoas estão ouvindo, esse culto está chegando na casa de muitas pessoas, nas casas dos nossos irmãos aqui da IPNA e na casa de muitas outras pessoas que nós sabemos que as pessoas estão participando deste culto. Mas a gente fica pensando, essa semente chega ao coração, e o que nós fazemos com essa semente? O que é que nós fazemos com essa palavra? Tem uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, que diz assim: muitos querem apenas o glamour do Evangelho, mas não a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem prosperidade e saúde, mas não arrependimento. Ou seja, as pessoas hoje em dia querem palavras que afaguem o seu coração, que tragam esperança para os momentos que nós estamos vivendo. Mas esses momentos que nós estamos vivendo, irmãos, devem ser encarados, e eu tenho falado aqui com uma certa ênfase, que são trombetas que Deus está tocando para que o povo de Deus acorde para a realidade que nós estamos vivendo. Nós não podemos mais voltar, quando nós voltarmos da mesma maneira. Deus quer de nós que nós tomemos uma posição, uma decisão acerca daquilo que a gente ouve. E aqui Tiago está falando sobre isso. Por que nós hoje em dia temos muitos ouvintes profissionais? Apenas ouvintes que ouvem e saem, e a gente observa pouca prática de vida. Então, o primeiro ponto que Tiago está falando aqui é que a palavra está sendo semeada, a palavra correta, o evangelho genuíno. Nós não estamos falando de outras coisas que são pregadas hoje em dia e que nós não encaramos como palavra de Deus verdadeira que tem sido implantada no coração das pessoas. Estou falando de uma pregação autêntica. Ele fala da implantação da palavra, ou seja, essa semente é plantada no nosso coração. Mas que tipo de coração é o nosso? Endurecido? Superficial? Um coração ocupado ou um coração receptivo? Porque se for um coração receptivo, como diz a parábola, diz que você vai dar fruto, que você vai florescer, vai dar fruto. Assim deve ser aquele que ouve e pratica, porque o assunto desse texto que Tiago escreve para aqueles crentes que com certeza estavam com problemas na prática de vida cristã, e isso é um assunto muito sério para nós. Número 2, que nós gostaríamos de destacar: se tem a semente que é implantada ou plantada no coração, ele vai falar como se prepara o solo para receber a semente, que é a palavra. Qual é o solo? O nosso coração. Aí ele vai nos dar uma dica interessante que está também no verso 21. Ele diz assim: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim, que existe um perigo, meus irmãos. Por que hoje em dia existem tantos ouvintes profissionais? Eu quero insistir com essa expressão usada por esse pastor que eu disse anteriormente naquele congresso. Por que existem tantos ouvintes profissionais e poucos ouvintes práticos da palavra? Porque o coração que recebe a palavra está desta forma como Tiago está dizendo para aquelas pessoas, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade. O que isso nos traz à mente? Digamos assim, certa feita, também vendo isso agora, a pregação do pastor Augusto Nicodemos, ele falava sobre esse texto, e quando ele citou essa parte aqui do verso 21, de se despojar da impureza e do acúmulo de maldade, ele falou que muitas pessoas não ouvem a palavra do Senhor e nunca praticam. Por quê? Porque muitas pessoas transformam o coração num terreno baldio. E eu concordo com ele. Como é que é um terreno baldio? O terreno baldio é aquela pessoa larga, e as pessoas têm um péssimo hábito de fazerem o que com aqueles terrenos?
e jogando e enchendo aquele terreno de lixo. E quando a gente vai observar, aquele terreno está cheirando mal, e todo tipo de lixo é jogado naquele terreno. Transformam o coração numa lixeira. E é por isso que as pessoas, ao ouvirem a palavra e não se desfazendo, não limpando o seu coração, terão dificuldades de entender a palavra de Deus. Por isso que as pessoas geralmente hoje vivem uma vida muito mais teórica, apenas presencial nas igrejas em geral, do que praticamente na vida que passa da teoria para a prática, quando o seu coração é confrontado pelas Escrituras. Transforma o coração num depósito de lixo, um verdadeiro lixão. E aí o que acontece? O coração fica endurecido. O coração nunca está preparado para ouvir a voz de Deus, a voz da sua palavra. E aí os malefícios são os mais inumeráveis possíveis. Por isso é que temos tantas pessoas adoecidas, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da fé. Por isso que nós temos tantos crentes fracos na fé. Por isso que temos crentes que têm uma vida tão aquém daquilo que Deus deseja que eles tenham. Por quê? Porque o seu coração está lotado de lixo, lotado de entulho espiritual. E Tiago está pedindo para fazer o quê? Despojar. O que é despojar? Joga fora. Mas quem tem que fazer isso? Ah, Senhor, aquela oração célebre de muitos crentes: Senhor, tira do meu coração aquilo que não te agrada. Mas o texto não está dizendo que é Deus que tem que tirar. Somos nós. Tem gente que tem coração cheio de mágoa. Tem gente que tem coração cheio de ressentimento. Tem gente que tem coração cheio de raiva. Tem gente que está entendendo o lixão? O lixão é assim. Você vai entulhando o seu coração fica de uma certa forma tão endurecido que quando a palavra chega aos seus ouvidos, ele nunca desce ao coração, porque o seu coração está tão duro, está tão cheio de lixo espiritual, que essa palavra acaba não penetrando. E por isso que nós temos uma vida cristã tanto aquém daquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos. Está dizendo aqui que a palavra é poderosa para salvar a sua alma, salvar dos seus pecados, salvar do seu temperamento. Nós temos às vezes temperamentos que precisam ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Precisam mesmo, irmãos. Nós olhamos para a Bíblia e vemos pessoas que eram de um jeito e Deus transformou essas pessoas de forma poderosa. Nós não devemos pedir para Deus mudar o nosso temperamento, isso não vai ser mudado, mas devemos pedir para que o Espírito Santo controle o nosso temperamento, para que quando o Espírito Santo controlar o nosso temperamento, nós vamos ter posturas em relação a Deus e a sua palavra de forma diferente. É uma renúncia daquilo que não presta. Você já detectou o que o seu coração pode estar cheio? Eu não sei. Eu falo pelo meu coração, mas eu não posso falar pelo coração dos irmãos. O texto está dizendo para a gente se despojar. Observe o termo: despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. O que é um acúmulo? É uma junção de coisa ruim. Aqui ele usa a palavra acúmulo. É tanta coisa que a gente joga dentro do nosso coração, como diz aqui o reverendo Augusto Nicodemos, que transformamos o nosso coração num lixão espiritual. E é por isso que nós não saímos muitas vezes do local onde nós estamos, não saímos da nossa vida cristã empacada. A nossa vida nunca decola. Vamos observar, a nossa vida nunca decola, é porque tem coisas que precisam ser resolvidas, e somos nós que temos que resolver. E talvez, meus irmãos, é por isso que Deus permite as provações, para mostrar o estado do nosso coração. A provação está aí. A provação está aí de uma forma tal, como nós temos dito aqui com uma certa frequência, que nós nunca imaginávamos que passaríamos por isso. E eu espero que ao final de tudo isso, você renasça para Deus, que você
esse período seja um momento que você esteja pensando sobre você mesmo, sobre sua vida cristã, para que quando tudo voltar, você venha diferente. Você se despoje do que não presta no seu coração. Você abra mão daquilo que não serve e que tem levado a sua vida a ficar empacada. Isso acaba sendo uma espécie de uma escravidão no coração, escravo por coisas ruins acumuladas dentro de você. É preciso se libertar, meus irmãos, de todas essas coisas. Por isso é que nós temos hoje poucos praticantes da palavra de Deus. Agora, em terceiro e último lugar, observe agora o verso 23 e 24, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25 também. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Então, o terceiro ponto é dizer que a palavra de Deus é o espelho da alma. O que ele está dizendo é o seguinte: a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é colocada para você de tal forma que ela te coloca da maneira como você é. Ele está dizendo aqui, é como um homem natural chega, quando você acorda de manhã e você chega no espelho e você vê como você é, sem pentear o cabelo, sem escovar o dente, as mulheres sem colocar a maquiagem. Ou seja, a palavra de Deus chega para você e mostra como você é. E qual é a sua reação? Ele diz aqui que o ouvinte negligente, ele vira as costas e vai embora. Nós temos que imaginar, irmãos, que Deus quer que nós nos vejamos na palavra de Deus. Deus quer confrontar você. Deus está mostrando para você, talvez agora, esta noite, determinadas situações que vocês têm guardado no seu coração, talvez de anos, e que precisam ser jogadas fora. E qual vai ser a sua postura? Vai continuar com a sujeira no coração? Ou vai pegar e tomar uma decisão de jogar fora aquilo que não presta e ser um ouvinte, não um ouvinte profissional, que gosta de ouvir a pregação? Nós precisamos de pessoas, como diz o texto, de gente operoso praticante. Tiago estava tocando em alguns problemas daqueles crentes que estavam querendo saber qual era a reação deles. Se você ler a epístola de Tiago a esses crentes da dispersão, ele vai tocar em algumas questões, e ele está querendo saber, diante de tudo que Deus está falando com vocês, o que vocês vão fazer? Vão continuar sendo teóricos? Vão continuar apenas, digamos assim, contextualizando, indo para a igreja, entrando e saindo e nada muda? Porque o que Deus quer de nós é que quando a palavra de Deus nos confronte, quando a gente chega diante do espelho e olha a nossa verdadeira aparência, não maquiada como os artistas, né? Existem até aqueles artistas que as pessoas postam na internet fotos deles com e sem maquiagem, e você leva um susto, porque a maquiagem tampa os defeitos. O que Deus quer é quando você olhar para aquilo que Deus está mostrando na sua palavra e mostrando quem você é na verdade, sem a maquiagem, sem os cílios bonitos, sem as pinturas, sem o batom, no caso das mulheres, mas para os homens, sem pentear o cabelo, sem escovar o dente. Tiago está falando aqui que o ouvinte negligente é aquela pessoa como se nós acordássemos da forma como nós acordamos e saíssemos para trabalhar da forma como nós acordamos. Nós fazemos isso? Não. Nós tomamos banho, nós nos penteamos, nós escovamos dente, nós mostramos uma aparência diferente de quando acordamos. Mas Deus não. Deus quer que você trate da sua verdadeira aparência. Mas pentear o cabelo, escovar o dente, depende da gente.
O ouvinte negligente ouve a palavra, toma consciência dos seus pecados no espelho da palavra, mas viram as costas e saem pelas portas e tudo continua da mesma forma. Assim são os ouvintes negligentes. E é por isso que nós vivemos uma geração tão teórica, apesar de tantos ensinos, apesar de tantas pregações, apesar de tanta ferramentas da internet. Você hoje não precisa nem sair de casa para participar de um culto, como é o nosso caso agora. Existem até os crentes agora que nem querem mais sair de casa antes da pandemia. A cada dia mais nós vemos pessoas se fechando e não querendo serem confrontadas com a verdade da palavra. A Bíblia é o espelho da alma. Aí nós vamos ver o operoso praticante do verso 25 de lá, que mostra claramente a diferença daqueles que não são negligentes ao serem confrontados com o espelho da palavra de Deus. Tiago está falando, diz que ele considera atentamente na palavra de Deus, diante do que é exposto pela palavra, diante do confronto, ele não sai, ele não vira as costas e diz: vai, que coisa horrível, que bafo que eu estou, que aparência horrível. Não, Deus quer que você encare isso e diga: Deus pode mudar isso. Diante do confronto com a palavra de Deus, ele sabe que o seu Deus quer o seu bem. Ele quer construir você de novo. Ele quer que você tome decisões na sua vida de se despojar dos acúmulos de maldade que tem no seu coração, para que você, quando receber a palavra de Deus que é implantada em você, você a receba com alegria no seu coração e essa palavra venha dar frutos. Ele diz também que o ouvinte operoso, praticante, ele persevera na palavra. Ele sabe que a palavra de Deus é tudo para ele, é sua única regra de fé e prática, é alimento para ele. É inconcebível. Mais uma vez eu vejo nos dias atuais a falta, mas a falta quase que total dos crentes que têm vida devocional com Deus e tem tempo para sentar no seu canto e ler a palavra e ter oração. E isso, meus irmãos, faz muita diferença. As pessoas estão com muita correria, mas nós não estamos num tempo de muita correria não. E o que você tem feito nesse período em que você está mais dentro de casa? Ele diz aqui que ele é operoso praticante, encara a palavra como ordens divinas para o seu bem. Sua alegria é cumprir o que Deus manda, porque ele confia no seu Pai. Ou seja, quem você é? Você é o ouvinte negligente ou o operoso praticante? Deus está te perguntando isso essa noite. Você que talvez tenha, sei lá, quantos anos de vida cristã, ou talvez esteja recém-convertido, eu não estou preocupado com isso, mas qual tem sido a sua postura diante da palavra de Deus? Quando nós olhamos lá para o Salmo 1, e quando Deus fala sobre uma vida de um justo sadio, observem lá o que diz. Ele diz que o justo, o operoso praticante, alguém que leva Deus a sério, alguém que não corre do confronto com a palavra de Deus, mesmo que essa palavra esteja confrontando com situações sérias e graves da sua vida, ele diz: Deus quer o meu bem, eu vou obedecê-lo, porque a gente obedece por amor. Essa semana eu vi essa frase que me marcou: nós obedecemos por amor e não obedecemos por força, porque nós amamos o nosso Deus. Então amar a Deus é sinal de amor, de obediência. Então o Salmo diz lá: ele será plantado, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, que a folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Esta é a visão, esse é um retrato fiel de um operoso praticante. Concluindo, irmãos, o espelho da nossa alma foi colocado diante de você. O que você vai fazer com o que você viu no espelho? Deus está querendo te confrontar esta
Deus está querendo trazer para você uma mensagem seguinte: não há mais tempo de ficar com uma vida apenas teórica, uma vida de entra e sai de igreja, de uma vida apenas, digamos assim, social cristã. Talvez precisamos colocar a nossa vida em ordem, irmãos. Talvez você precise tomar decisões nesta vida, decisões sérias, em que você precisa jogar fora do seu coração alguns lixos que você tem, alguns entulhos espirituais que têm, digamos assim, sujado a sua vida de tal forma que leva você apenas a ser um ouvinte profissional. Deus quer que você seja um operoso praticante, que você apenas não engane a você mesmo, porque Tiago é muito claro que aquele que ouve a palavra e não faz nada com ela, ele engana você mesmo, engana a si próprio, perde seu tempo. Deus está chamando você para uma tomada diferente, uma tomada totalmente diferente da sua vida. Deus está te chamando para perto dele. Deus está te chamando para você renovar a sua aliança com ele. Deus está te chamando para que você deixe o que está errado e volte para perto de Deus. É o que o Senhor quer, que você saia da vida de teoria e passe para a prática rapidamente, e talvez comece a partir desta noite. Eu espero que seja assim. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Deus maravilhoso, tua palavra nos confronta, a tua palavra, Senhor Jesus, coloca diante de nós que nós devemos tomar decisões, atitudes, ó Deus, em relação a nós mesmos. Talvez, Senhor, como diz o texto da tua palavra, sejamos apenas teóricos, porque o nosso coração anda cheio de lixo. Transformamos muitas vezes os nossos corações, Senhor, em lixões espirituais. Senhor, dá-nos coragem, dá-nos força, dá-nos postura, Senhor, diante desta palavra que foi colocada como espelho, e quando nós olharmos, Senhor, para o espelho da alma, que é a tua palavra, que nós não possamos correr da nossa real imagem, mas que nós devemos olhar para ela e dizer: Senhor, muda essa imagem. E o que depende de nós fazermos, ó Deus, é jogar, é nos despojar de tudo que não presta, limpar o nosso coração, para que quando a palavra for implantada ou plantada em nós, nós nos transformemos em ouvintes, mas que venham dar frutos, ouvintes receptivos e praticantes da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de uma vida de engano. Livra-nos, ó Deus, de uma vida que esteja longe do teu ideal, da tua vontade para conosco. Abençoa, Senhor, a todos que estão participando deste culto esta noite. Leva a tua palavra, a tua graça, o teu amor a todos os irmãos da IPNA, como a todos aqueles que este culto está chegando nos seus lares. Que o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para a Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para a Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para a Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão
tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Meus queridos, nós estamos neste momento terminando esta celebração, esperando no Senhor que você tenha sido abençoado de forma muito especial esta noite, com os louvores, com as orações e com a palavra de Deus, que é o espelho da nossa alma. Que você aprenda isso e que você deseje sinceramente ser confrontado com esta palavra para que você cresça e progrida na vida espiritual, na vida com o Senhor diariamente. Um abraço a todos os queridos irmãos, nós temos muita saudade, estão nas suas casas da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, e a todos os outros irmãos que estão acompanhando conosco e participando deste culto, nesta noite, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar e após a oração nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Lembrando, irmãos, que o irmão Moisés não está conosco nesta gravação, neste dia, e devemos orar pelos nossos irmãos, agradecendo aos que estão aqui conosco, possibilitando essa gravação, para que todos possam participar do culto de adoração ao nome do nosso Deus. Oremos. Pai querido, mais uma vez nós diante de Ti estamos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós te somos imensamente gratos pela vida desses irmãos que estão aqui conosco, para podermos, ó Deus, gravar este culto e para que todos os irmãos participem e recebam a palavra de Deus, que possam ser encorajados, abençoados, consolados e que tenhamos, ó Deus, um final de dia tranquilo e uma semana muito abençoada, esperando sempre pela resposta certa no tempo de Deus para aquilo que nós temos colocado diante de Ti. Abençoa as nossas famílias, abençoa os irmãos da Igreja de Nova Aliança de forma especial e todos os outros irmãos que participam conosco desta celebração esta noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, a graça de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a companhia, o poder e a ação poderosa do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.